Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Marcinho no Grêmio. Então assiste ele até o final porque vai ter tudo sobre o contrato dele, a carreira dele, e aí você vai ver se tem possibilidade dele mesmo vir para o Grêmio. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos. E compartilhe o vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo daqui. Aqui embaixo também tem o meu segundo canal, meu canal de gameplays, o canal JP Play. Sempre que tá mais para de tarde, se você estiver sem fazer nada, provavelmente vou estar fazendo algumas lives por lá. Já tem 4 lives que já foram feitas lá, então passa lá que vai começar a aumentar a frequência de lives por lá também. Bom, o Marcinho é um jogador que é um lateral direito do Botafogo, um lateral que já tem até um certo nome. Ele é, na minha visão, um lateral mediano. Vou trazer aqui todos os dados dele para você entender. Bom, ele que atualmente tem 24 anos, então ele é um jogador jovem. Para a posição ainda, são poucos jogadores que têm essa idade, já tem, digamos assim, já são reconhecidos. Se a gente parar para pensar, pelo menos no Brasil, laterais tão jovens é raro de se lembrar. O último que eu me lembro, por exemplo, é o Renan Lodge, que era do Atlético Paranaense. De, tipo assim, um nome e tal já consolidado. Esse é o último que eu me lembro, por exemplo. Então ele é um jogador que é raro de se encontrar, um jogador jovem que atua como lateral. Bom, como eu falei, ele atua pelo Botafogo, ele subiu para a equipe principal do Botafogo na temporada de 2015 e 2016. Ou seja, desde aquela temporada ele já está na equipe principal. Ele quer uma peça importante, por exemplo, na campanha do Botafogo na Libertadores de 2014, que o Grêmio acabou eliminando o Botafogo em um confronto muito complicado. Ele era uma peça importante daquele time, que era treinado pelo Jair Ventura. E o porquê eu estou especulando e falando que ele pode vir para o Grêmio? Porque o contrato dele acaba no final desse ano. Ou seja, daqui a alguns dias ele está sem contrato, o Grêmio pode ir negociar com ele e ele já vem de graça para o clube. Na teoria, esse de graça. Mas sempre tem as luvas que envolvem o contrato dos jogadores, que, por exemplo, eles recebem 2, 3 milhões dissolvidos, porque ao invés de pagar para o clube, o clube tem que pagar diretamente para o jogador. Mas isso fica dissolvido no salário. O salário dele, eu não vou falar qual é aqui, porque eu não sei, mas deve ficar na faixa de 200, 300 mil reais. E sim, por que eu falo que ele é um jogador já renomeado? Porque ele já foi até convocado para a seleção brasileira. É verdade, depois de um corte, por exemplo, do Fagner, e já tinha um outro lateral convocado, ele acabou sendo convocado para a seleção brasileira. Então ele é sim uma opção de convocação. Bom, vou pegar aqui os números dele para você ver os números dele. Ele que na carreira completa dele tem 70 jogos, 2 gols e 9 assistências. É uma média mais ou menos, né? A cada 10 jogos, a cada 7 jogos mais ou menos ele dá uma assistência. E mais ou menos isso por participação para algum gol. A cada 7 jogos ele participa de alguma forma de algum gol. Bom, o valor de mercado dele é de 2 milhões e 800 mil euros, então sim é um valor considerável, é um valor muito bom, um valor que dá o que? Quase 15 milhões de reais, então ele é um jogador que sim é considerado bem avaliado. Ele que faz, obviamente, essa função de lateral direito, mas também quebra um galho de ponta direito. Ainda agora, para minha opinião, eu não traria, porque para mim o Grêmio já tem muitos laterais direitos, e a partir da temporada que vem, a partir de fevereiro, fevereiro acaba a temporada e em março começa a próxima. Então, a partir da próxima temporada, eu buscarei fazer o seguinte no Grêmio, a minha opinião. Eu buscarei espelhar em clubes da Europa, como por exemplo, o Liverpool. Se a gente parar para pensar no elenco, não são muitos jogadores. São jogadores qualificados em cada posição. Como por exemplo, um meio-campista. Tem 3 meio-campistas nesse esquema do Liverpool, ou seja, eles têm esses 3 titulares e mais 3 reservas. Fora isso, é base. Nas laterais, 2 laterais na teoria já consolidados como da equipe principal e um é da base. E é isso que eu faria no Grêmio, pelo menos. Então, se a gente parar para olhar o Grêmio, nessa lateral direita já tem o Vitor Ferraz e o Orejuela. E como já tem o Wanderson, não faz sentido você ter 4 laterais e ainda ter o Léo Gomes que vai voltar a temporada que vem. Então, eu buscaria manter 2 e o Wanderson, ou se o Wanderson já se consolidar como uma peça fundamental, deixa um e o Wanderson e busca outro ainda da base. Ou seja, na minha visão, eu não ficaria com o Orejuela e aí ficaria entre Vitor Ferraz e Léo Gomes, pelo fato de que o Orejuela está por empréstimo, então teria que, na teoria,
pagar algum valor para ficar com ele em definitivo. E aí, se a gente parasse para pensar em todas essas opções, se ficassem no Grêmio, teria, por exemplo, Marcinho, Léo Gomes, Vitor Ferraz, Orejuela e Wanderson. Daria 5. Como eu usaria essa estratégia no Grêmio, seria 2 e na teoria o terceiro o Wanderson. Na teoria, ou você não compra o Marcinho, ou você tem que liberar pelo menos mais um ou 2. O que eu faria? Eu liberaria o Vitor Ferraz, ou venderia, ou emprestaria, porque eu não sou fã do futebol dele. O Orejuela eu não compraria em definitivo. O Léo Gomes tem basicamente a mesma idade do Marcinho, então eu ficaria com o Léo Gomes e o Wanderson, e podendo até trazer o Marcinho, porque o Wanderson encaixaria nessa questão da base, porque o Marcinho é um jogador jovem, e se fosse para ele vir de graça, beleza, ele é um jogador de bom valor de mercado, um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, então ele tem sim futebol. Aí fica para vocês, o que vocês fariam? Com quais jogadores vocês ficariam? A minha visão é a seguinte, fica com o Léo Gomes, o Wanderson e talvez buscaria o Marcinho, para ter esses 3 laterais, sendo o Wanderson da base, ou usaria o Wanderson junto com esse outro e traria, além dele, outro da base. Mas acompanhando a base, que eu sempre venho acompanhando, o Wanderson era esse jogador que acabou de subir, então eu não vejo mais nenhum pronto por agora. Então eu sim buscaria o Marcinho por agora, buscaria liberar Vitor Ferraz e Orejuela. Já que Orejuela é só para empréstimo, eu devolveria, até porque na minha visão não faz sentido você pagar quase 20 milhões de reais para um jogador ser reserva no seu time. Então se fosse para ter o Orejuela, eu liberaria pelo menos o Vitor Ferraz e se ficar com o Orejuela, liberaria o Léo Gomes. Coloca a sua opinião sobre esses 3 jogadores, podendo chegar até em 5, né? Quais desses laterais você ficaria para a temporada que vem do Grêmio? Bom, foi esse o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E compartilhe o vídeo para quem você acha que vai gostar. Bom, foi esse o vídeo e falou!